Essa realidade espiritual é o que nós começamos a experimentar em uma nova perspectiva a partir do momento em que nós nos convertemos e nos tornamos crentes em Cristo Jesus. Muitas pessoas buscam experiências espirituais, buscam ambientes em que estas experiências possam ser percebidas, talvez sensorialmente, né? Aquele arrepio na pele, nas emoções, talvez visualizando. Quem nunca foi no monte procurando um graveto incendiário, não é? Eu já fui. Curiosidades, eu quero experimentar algumas coisas que as pessoas dizem experimentar. Quem nunca desejou ver um anjo, não é? Eu imaginava anjos quando era pequeno, você começa a ouvir aquilo. Quem nunca teve medo de se ver no Apocalipse, né? Inserido ali no Armagedon, naquele momento final da história? Todas estas coisas são experiências espirituais que nós buscamos, mas nós buscamos pela nossa própria razão. O que nós nos esquecemos é que nós já estamos inseridos numa nova experiência espiritual, que nem sempre vai produzir arrepios em nós, nos fazer ter visões angelicais, nos fazer olhar para uma realidade diferente, factual e palpável do mundo espiritual, mas que é uma realidade verdadeira que nós estamos inseridos. Eu gostaria de ler o texto da carta de Paulo aos Colossenses, somente 2 versículos. Eu iria pregar aqui a passagem toda, preparei o sermão, mandei no grupo e falei, não vai funcionar, eu preciso ter mais tempo para isso. Então hoje, eu gostaria de pregar aqui um sermão menos emotivo e mais instrutivo, do ponto de vista doutrinário da fé. Eu quero apelar menos para as minhas colocações pessoais e mais para a verdade que sai do próprio texto. E embora isso vá parecer para você, em algum momento, quase que uma aula de escola bíblica, eu gostaria que você me desse este tempo, para que nós possamos entender que Deus produziu em nós mais do que uma mudança de ideologia religiosa. A mudança que Deus operou na nossa vida a partir do momento em que nós nos convertemos é algo que nós levaremos para a eternidade. E eu quero apontar a partir do texto de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, 3 grandes mudanças produzidas pela graça de Deus na vida daqueles que hoje já se veem como um filho e uma filha do Deus Todo-Poderoso. Abram lá então em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Repito, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós vamos, a partir daqui, então, meditar nesta passagem e começo apresentando aqui rapidamente o contexto. Essa declaração surge depois da oração inicial de Paulo. Paulo ora pela igreja, pede que a igreja receba de Deus sabedoria, entendimento, discernimento, pede que a igreja possa complementar a obra a partir da iniciativa dela de buscar estas coisas diante de Deus, mas entendendo que Deus é quem faz todas estas coisas na vida da igreja. E ele termina esta oração no versículo 12, dizendo que a igreja deveria agradecer a Deus, ao Pai, que fez deles capazes, a palavra aqui é idôneos, verso 12, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele vai falar de um prêmio, de uma herança conquistada a partir da vontade de Deus, e ele vai então passar a explicar que herança é essa,
Quem nos deu esta capacidade e o que se espera disso a partir da vida de cada um de nós, como Deus espera que nós vivamos então a partir desta mudança que Ele realizou. Eu quero começar então, a partir de hoje, do ponto de vista da cristologia, da teologia de Cristo das Escrituras, apresentar aqui nas manhãs dos próximos domingos 3 verdades que a palavra de Deus nos traz a respeito de Cristo Jesus. A primeira delas, então, a partir desse texto, é que nós fomos transportados para o reino do Filho. Uma mudança que apresenta Cristo como sendo supremo e suficiente para nós. E então eu quero fazer a seguinte proposição a respeito da nossa salvação. A salvação é obra de Deus, é uma obra da vontade soberana de Deus, pela qual Deus nos liberta das trevas. Segundo esse texto, nos coloca debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. E por causa desta pessoa, da pessoa de Cristo, Ele perdoa completamente os nossos pecados. 3 apontamentos que eu passo a fazer aqui, então, a partir destas 3 grandes mudanças produzidas em nós pela graça de Deus. A primeira, o texto é direto, e eu quero extrair esta afirmação diretamente do texto, dizendo que Deus nos libertou de um domínio que nós não podíamos vencer. Existia um controle que dominava aqueles que estavam nas trevas. E nós, todos nós, com o espírito mortificado pelo pecado, sem vida espiritual, não podíamos resistir este domínio e nem nos libertarmos dele. Por isso, Deus fez isso no nosso lugar. A grande primeira declaração deste texto é que a mudança que Deus operou em nós é mais do que uma simples mudança de ideologia de fé. O texto está dizendo que nós vivíamos numa escravidão. Primeira condição que vemos Paulo apresentando aqui é desta condição de escravidão espiritual. Por isso o texto vai ser direto que o Pai. O texto termina dizendo que o Pai nos fez idôneos, versículo 12, nos deu uma herança. Esta herança começa a ser descrita. Que herança é essa? O Pai libertou vocês de uma escravidão que vocês não poderiam ser libertos sem essa intervenção divina. Não é só adquirir uma fé, não é só passar a frequentar uma igreja evangélica, é mais do que isso. A salvação é a libertação. E quem operou essa libertação? O Pai. Veja que a forma verbal aqui ela é direta e vai dizer que esta ação efetivamente foi operada por quem? Ele, o Pai, vos libertou. O texto não está dizendo que Deus nos deu uma possibilidade de libertação. Não é uma ação compartilhada. Deus não nos deu aqui uma rota de fuga, olha, corram por essa direção que lá ao final vocês vão encontrar uma luz no fim do túnel. Ele não torna a salvação teoricamente disponível, possível, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, e o verbo que indica aqui, a forma ativa de ser colocado este verbo, está nos dizendo que Deus fez. Ele nos libertou. Não há aqui uma contrapartida humana, não há aqui uma ação humana, e ele vai colocar Deus como nos libertando de algo muito terrível. Para compreensão da grandeza disso, Paulo vai dizer que ele nos libertou não de qualquer coisa, não de um problema qualquer, não de uma doença, não de uma dificuldade. Ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. Essa é a condição de alguém sem a libertação de Deus. Ele está debaixo do domínio das trevas. Por isso tanta miséria, por isso tanto pecado, por isso tanta deterioração na sociedade, porque a sociedade sem Deus está debaixo do domínio das trevas. Ah, pastor, não fala isso, eu tenho até medo desse negócio de demônio, eu não gosto dessa, nem vou nessas igrejas.
Pois saiba que você, aceitando isso ou não, desejando ignorar essa realidade ou não, o mundo sem Deus é um mundo debaixo do domínio das trevas. É isso que Paulo está dizendo, que aquelas pessoas da igreja de Colossos, que agora são crentes em Jesus, que fazem parte da família de Deus, em um momento da sua existência neste mundo, estavam espiritualmente mortas e dominadas e escravizadas, e estavam debaixo de uma autoridade. Que autoridade? O império das trevas. Aquelas pessoas conheciam muito bem o que significa a palavra império. Eles estavam debaixo do governo do Império Romano. Eles conheciam a autoridade do império, eles conheciam a Pax Romana, o exército de Roma, a lei de Roma. Eles conheciam o que era a ideia de ser dominado por um império, de ter ali um Nero, um governador, de ter ali um imperador. Por isso Paulo está usando esta linguagem de uma estrutura geopolítica e transferindo isso para o ambiente espiritual da realidade dos seres humanos sem Deus. Vocês foram libertos pelo Pai de um império de trevas. Paulo vai dizer isso de uma outra forma, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 3, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, que natureza é essa? A natureza humana, caída, degenerada, filhos da ira, como também os demais. Veja que o que Paulo está nos apresentando nestes dois textos é que existe uma esfera de domínio sobre a qual o pecador vive. A nossa mudança de realidade não pode ser praticada por nós mesmos, por uma boa vontade. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você está debaixo de um domínio, e sem alguém mais poderoso que este dominador, você jamais sairá debaixo desse domínio. Por isso, Ele, o Pai, nos libertou desta escravidão que produzia em nós um domínio. E esse domínio não é só nos desejos, é na forma de pensamento, é na forma de reações, é no coração que muitas vezes engana. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, vai dizer assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se as pessoas ainda não entendem, é para os que se perdem que está encoberto. Para aquele que já entendeu, não há mais nada misterioso, encoberto, tudo foi revelado, nos quais aqueles outros sim, aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, vejam a razão, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo tem a clara convicção de que se alguém não recebe o Evangelho de Jesus, se alguém não entende a mensagem que está sendo anunciada, não é por falta de interesse, é por domínio, é por cegueira espiritual, é por incapacidade. As pessoas não podem enxergar a Deus como Ele deve ser visto, como o ser a ser adorado, o Senhor a ser obedecido, a não ser que Deus dê a nós uma libertação. Enquanto estivermos debaixo do domínio das trevas, do império das trevas, nós não podemos agir da maneira como Deus espera que hajamos. Por isso, o Pai que nos fez capazes, idôneos, nos deu uma herança, e Ele começa nos libertando do império das trevas e nos trazendo para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, o que Paulo está nos apresentando com estes textos é uma doutrina conhecida da nossa igreja. É a doutrina da incapacidade espiritual, mais conhecida como depravação total. Não significa que todas as pessoas são tão más quanto elas podem ser. Não é isso. Mas que existe um efeito em toda a existência humana
de cada pessoa, de cada indivíduo, produzido pelo pecado. O pecado alcançou dimensões da mente, da vontade, do comportamento, dos desejos, de modo que ninguém pode produzir a sua própria reconciliação com Deus. Por isso Deus, o Pai, vem de encontro com aquele que está escravizado, encarcerado pelo pecado, e o traz libertação, lhe dá aquilo que ele não pode ter por ele mesmo. Por isso Paulo começa dizendo: ele vos libertou do império das trevas. Você que frequenta uma igreja hoje, você que conhece essa realidade de vida cristã, saiba que você não aderiu a uma fé evangélica. Você pode aderir a ideologias humanas. Você pode participar de associações, clube de livros, Rotary, Lions. Você pode montar um time de paintball e virar um nerd, começar a jogar videogame, programar. Tudo isso nós podemos fazer com a nossa capacidade, mas nos tornarmos da família de Deus, fazermos parte da mesa do Senhor, temos o nosso nome escrito no livro da vida, amados por Deus, só se Deus vier ao nosso encontro, só se Ele nos libertar do império das trevas. Sem que isso aconteça, nós não podemos fazer nada. Nossa libertação não foi uma iniciativa nossa, é a vontade do Pai. É isso que Paulo está dizendo. Paulo descreve a ação de Deus do começo ao fim. Ele está dizendo, como disse aos Efésios: vocês estavam mortos e Ele deu vida, vocês estavam debaixo das trevas e Ele os libertou. Deus é quem está fazendo esta obra em nós. Essa é uma iniciativa de Deus. É claro que esta obra de Deus não elimina a nossa responsabilidade. Deus quis que fosse assim. O chamado de Deus para nós é um chamado, sim, de arrependimento. Sou eu quem me arrependo, sou eu quem creio, é a fé que produz esta realidade no meu coração. Escrevendo o registro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali a palavra de Paulo no capítulo 17, versículo 30, dizendo assim: agora, porém, a mensagem, né? Ora, verso 30, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, quando nós não tínhamos esta consciência, esta mente aberta para as coisas da realidade. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Existe sim uma mensagem sendo anunciada. O Senhor exige uma reconciliação, para que não venha a ira dele sobre a humanidade. Exige-se arrependimento. Quando Paulo prega para aquele homem ali a respeito da salvação, no final ali no capítulo 16, quando o carcereiro se vê ali diante da mensagem do Evangelho, e o que é a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Arrependimento é necessário, fé é necessária, mas essa não é uma iniciativa que começa a partir do homem. Deus primeiro nos liberta e nos dá a capacidade de entendermos esta nossa realidade de escravidão, porque até então nós éramos cegos. O Deus deste século cega o entendimento. O arrependimento e fé, numa ilustração bem simples, são as mãos vazias que nós oferecemos para receber a dádiva que Deus nos dá, Cristo. Nós não levamos nada para trocar com Deus a nossa salvação. Nós temos mãos vazias, nós nos arrependemos e cremos nessa nossa necessidade. E aí então Deus, na sua graça e misericórdia, nos alcança através da pessoa de Cristo Jesus. A segunda verdade que esse texto nos dá é que Deus não somente nos tira de uma condição, Ele nos leva para uma outra condição. Verso 13 ainda vai dizer: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, na sua graça, nos libertou do império das trevas, obra de Deus,
Mas a obra de Deus, a graça de Deus continua operando, e não só nos liberta e diz assim: sigam agora a história de vocês, a vida de vocês, vocês estão livres para fazer o que bem entenderem. Não, o texto está dizendo que Ele nos transporta para uma outra autoridade, Ele nos leva para debaixo de um outro domínio. Era o império das trevas, agora é o reino do Filho. Era a morte, agora é o amor de Deus. Veja que aqui nós percebemos que a ação de Deus em nos salvar envolve uma mudança real de domínio. Nós pertencíamos e éramos propriedade das trevas, do império, do mal, do pecado. Estávamos ali escravizados, mas Deus nos transfere agora para uma outra autoridade, para uma outra dimensão de senhorio. E Paulo então vai afirmar aqui dois movimentos. No movimento negativo, Deus nos tirando de um lugar. No movimento positivo, Deus nos colocando num outro lugar. Nós éramos das trevas, mas agora nós temos um novo pertencimento. Nós somos do reino do Filho de Deus. É mais do que frequentar uma igreja. Do ponto de vista humano, são só pessoas se reunindo num ambiente preparado para um culto. Do ponto de vista espiritual, são seres que foram libertados e foram colocados debaixo agora de um domínio eterno, glorioso, o domínio do Filho de Deus. Pedro também descreve esta mudança das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz na primeira carta de Pedro, quando no verso 9, capítulo 2, 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que significa ter uma propriedade? Significa que aquilo me pertence. Quando nós nos declaramos propriedade exclusiva de Deus, o que nós estamos dizendo? Eu pertenço a Deus. Eu não sou mais dono da minha vida, eu sou de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ainda no capítulo 2, vai dizer a respeito disso exatamente a mesma coisa. No verso 6 ele diz: e juntamente com ele quem? Jesus, que ressuscitou, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Em quem? Em Cristo, na pessoa do Filho do amor de Deus. É esta figura que Paulo está nos dizendo: nós pertencemos a um novo reino, o reino do Filho amado de Deus. Veja, meus irmãos, que se a autoridade das trevas é algo real para aqueles que estão longe de Deus, a autoridade do reino também deve ser real para aqueles que estão em Cristo. Não sou eu quem decide como é que vai ser minha vida. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 14, versos 7 e 9, vai dizer assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Agora veja o que diz o verso 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A autoridade de Cristo na nossa vida é plena, total, completa. Por quê? Porque nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para debaixo de um outro governo, o governo de Cristo Jesus, o Filho do Deus amado. A igreja é um povo que se sujeitou ao governo e à autoridade. Nós vivemos debaixo de uma nova soberania. Cristo é quem governa a nossa vida. A salvação, então, não acrescenta Cristo em nós. Nós não passamos para crente. Nós não colocamos uma atividade a mais na nossa rotina. Nós não acrescentamos uma ideia a mais, e essa tem a ver com o mundo espiritual e a realidade, não. A salvação, produzida por Deus em nós, confere uma autoridade ao Filho sobre cada um de nós. Ele é o nosso dono, nós somos propriedade dele. Nada que nós façamos
pode fugir deste governo. E quando isso acontece, é rebeldia nossa. Não é vontade de Deus. Deus não deu esta liberdade a nós. Como cristãos, pelo contrário, Ele nos colocou debaixo de uma autoridade. Agora veja que isso também produz em nós uma nova cidadania. Se nós estamos agora debaixo de um reino, é debaixo deste reino que nós devemos viver. Ou seja, a Constituição que deve governar a nossa história também está inserida neste reino. Nós vivemos numa realidade humana, vivemos debaixo de uma Constituição, a do Brasil, não está valendo muita coisa ultimamente, mas está aí, para quem quiser obedecer. Aqueles que deveriam, não obedecem, mas a gente na marra tem que obedecer, né? Mas como cristãos, nós voluntariamente agora, com alegria no coração, nos sujeitamos a uma nova realidade de lei sobre nós. Não é mais a lei da carne, a lei dos desejos, a lei da vontade humana, é a lei de Deus que rege as nossas decisões. O Senhor Jesus nos trouxe, aliás, nós vamos começar tratando desta temática a partir do primeiro domingo, agora, no próximo, na volta da nossa escola bíblica, nós vamos estudar o Sermão da Montanha, a Constituição do Reino. Se você quer saber como é que você deve viver aqui como crente, venha para a escola bíblica. 9h nós vamos estudar juntos a Constituição do reino ao qual nós pertencemos, o reino espiritual, debaixo do domínio do qual nós estamos, o domínio de Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, amém, meus irmãos? Mas Ele também é Senhor da nossa vida, e é com base na sua vontade, na constituição do seu reino, que é eterno, é um reino de luz, de amor, que nós devemos estar vivendo a nossa vida cristã. Meus irmãos, viver como cidadão significa submeter-se a áreas concretas da vida, à palavra de Cristo. Eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria de trazer um texto somente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 25, ele diz assim: por isso o quê? Porque Deus já produziu esta mudança em nós, esta salvação, este domínio sobre nós está efetivo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Constituição do reino. Nós não vivemos debaixo da mentira, do engano, da manipulação. Nós somos aqueles que vivem debaixo de um governo de verdade. Por isso, cada um de nós abandona a mentira e fala a verdade. Porque somos membros uns dos outros. Verso 26, irai-vos, não pequeis. Nós não somos aqueles que convivem com a maldade da ira do coração como uma coisa trivial, normal. Isso é meu temperamento. Eu misturo sanguíneo com colérico, ainda sou ascendente de europeu, português. Por isso que eu sou bravo desse. Não levo desaforo para casa. Mas debaixo do reino de Cristo, nós precisamos aprender a abandonar a ira e vivermos como Cristo viveu. A ira do homem não produz justiça do ponto de vista de Deus. A vingança do homem não produz justiça, porque a Deus pertence a justiça. Só Ele é capaz de julgar corretamente e vingar-se. E está uma promessa posta para a igreja: no último dia, o Senhor mesmo se levantará contra todos os seus inimigos, e a palavra de Deus diz que do sopro da boca do nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo, sairá o suficiente para derrotar todos os seus inimigos. Até lá, como nós temos que viver como Ele. Se alguém te fere uma face, dá a outra. Na cruz, Ele olhou para aqueles que estavam ali, os seus algozes, e foi capaz de dizer: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, para nós, o comportamento é: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, diz o texto. Verso 28, aquele que furtava, não furta mais. Antes, trabalha. Agora veja que não é só ganhar dinheiro. Existe aqui uma mudança de disposição. Porque alguém furta? Porque ele cobiça o que é do outro. O que é meu e o que é seu é meu também. Cobiça no coração, coisa do pecado, escravidão, império das trevas. Aquele que furtava, diz o texto, não furta mais, antes trabalha. Aí, ensinou o sujeito a trabalhar. O que alguns anos de cadeia não faz com a pessoa, né?
Então, tudo bem, seria só mudança de comportamento. Mas agora veja o restante: para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquilo que era um desejo maligno de cobiçar o que era do próximo, se torna numa disposição de, até mesmo a partir da sua própria capacidade de adquirir bens, ajudar o que necessita. Isso é mudança de vida. Isso é mudança de senhorio. Isso é uma substituição de autoridade. Não é só comportamento. O sujeito pode até mudar de roupa, mudar de linguagem, mas ele pode estar com o coração tão escravizado quanto antes, com os desejos tão dominados pelo pecado quanto antes. Mas quando na prática nós somos capazes de mudar disposição do nosso coração, é porque realmente se efetivou em nós uma mudança de senhorio. Nós não somos mais do império das trevas, nós somos do reino do Filho de Deus. A igreja de Deus, ela não transporta indivíduos. Ela vem trazendo pessoas, um povo que pertence a Jesus Cristo. Nós podemos até mudar o comportamento das pessoas, dar a elas uma nova forma de viver aqui neste mundo, mas nós não podemos transportá-los das trevas para o reino de Cristo. Nós dependemos de Deus. Por isso, meus irmãos, Paulo responde então, dizendo que Deus concedeu uma redenção que nós não podíamos comprar, e o texto termina no verso 14 dizendo: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Duas coisas, e eu peço que os irmãos me deem mais 5 minutinhos aqui. Duas coisas que nós vemos que Paulo está nos dando aqui. Primeiro, duas palavras apontam para Cristo aqui, no qual aqui, Cristo. O rei do reino de Deus, o filho amado do Pai, o filho do Deus Altíssimo, no qual nós temos o que? A redenção e a remissão dos pecados. Primeiramente, que todas as bênçãos que a igreja recebe estão em Cristo. Todas as bênçãos que a igreja recebe estão em Cristo. Sejam elas materiais, sejam elas conquistas humanas, sejam elas questões de convívio, comunhão, sejam manifestações do derramamento do Espírito, tudo isso só acontece na vida da igreja, individualmente e coletivamente, porque Cristo nos dá estas coisas. Pastor nenhum dá isso para ninguém. A arrecadação de oferta nenhuma é capaz de produzir a obra de Deus, porque a obra de Deus verdadeira, a boa dádiva, o dom perfeito vem do alto para nós, e ela veio na forma mais plena que Deus poderia nos dar, o Filho, no qual temos o quê? A redenção e a remissão dos pecados. Observe, meus irmãos, que até agora, onde é que nós entramos nisso? Onde é que nós produzimos alguma coisa dessa realidade? Onde é que está a sua boa intenção? Onde é que está aquele dia que você acordou e fala: você quer saber? Eu vou arrumar uma fé para mim. Eu sou uma pessoa sem fé, eu sou um ateu, um agnóstico, que é a moda dos nossos dias, né? Eu sei que Deus existe, algum ser espiritual, mas eu não posso alcançá-lo. Mentira! O Filho de Deus veio para nos mostrar o Pai, e Ele veio para cumprir um propósito de nos redimir, e nele, em Cristo Jesus, só nele, a imagem visível do Deus invisível, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Duas palavras aqui, meus irmãos, que apontam para a libertação. Lá no antigo momento aqui do Oriente, existia aqui uma necessidade de um pagamento para que alguém fosse redimido. Era um escravo, talvez por dívida, talvez por um acordo histórico. Nós encontramos estas regras lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Alguém precisava comprar, precisava pagar. O texto está dizendo que Cristo nos comprou. Redenção é compra, é direito. Eu resgatei, eu comprei, ele agora é meu. Eu era escravo de um senhor, e agora eu sou escravo e estou debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o meu dono. Redenção, mas diz também remissão. Eu não era escravo por inocência, eu não estava escravizado
porque alguém mal havia me dominado. Não, a culpa era minha, o pecado era meu, a dívida era minha. Por isso a remissão dos meus pecados é necessária. Deus em Cristo me resgatou, pagando a dívida de uma dívida real, minha, uma dívida que eu jamais poderia pagar pelo meu próprio sangue, pelos meus próprios esforços. O que nós estamos vendo aqui é o preço para a nossa libertação, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a sua riqueza e graça. Sabe qual é o valor que existe em nós? A riqueza que Deus colocou em nós. A pessoa de Cristo pagou um preço para que o Espírito Santo de Deus nos selasse com o santo selo da promessa, e esta presença em nós nos enriquece. Sabe o que nós participamos disso? Nada, porque foi a graça de Deus. É um dom, é um presente. Eu não tinha nada, como eu disse, eu chego de mãos vazias, com o meu arrependimento e com a minha fé, e Deus me enriquece com a graça soberana, com a sua boa e preciosa vontade ao meu respeito, e me leva para estar com Ele, debaixo de um governo de amor, de paz, de luz, que é o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do seu vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas, veja a mudança, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, no qual nos redimiu e perdoou o nosso pecado na pessoa de Cristo. A cruz não foi apenas, meus irmãos, como alguns querem dizer, um exemplo de amor. Jesus nos deu uma demonstração de coragem e encarou a morte. Isso são heróis. Jesus não é um herói. Jesus é o Redentor. Ele é o sacrifício substitutivo. Algo que você não poderia pagar, para que o seu sangue não fosse derramado eternamente, numa dívida impagável. O Filho de Deus, o Filho amado do Pai, desceu, assumiu uma figura humana, uma natureza humana, e redimiu-nos da nossa escravidão. E nesta obra nós fomos libertos. A redenção produz uma remissão completa. Nós não precisamos acrescentar nada além da obra de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações. Em primeiro lugar, o que Deus produziu em nós? Quando nós nos tornamos evangélicos, quais foram as reais mudanças? Algumas são visíveis e eu consigo percebê-las. Mas e no mundo espiritual, o que mudou? Nessa realidade que eu estou inserido espiritualmente, porque eu sou um ser material, visível, mas eu sou também um ser espiritual e invisível, e a minha existência para a eternidade se darão nestes dois ambientes. No último dia, o meu corpo sepultado, se eu não estiver, ou se nós não estivermos vivos na volta do Senhor Jesus, ressuscitará para a vida, e o meu espírito novamente se reconectará com o meu corpo físico, e eu serei novamente um ser integral e completo diante de Deus. Essa é a minha realidade. As pessoas muitas vezes vivem a fé evangélica como se a realidade fosse só material. Eu dependo do mundo espiritual para continuar existindo aqui no mundo material, mas eu não existo simplesmente na minha realidade material. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é só dinheiro no final do mês que Deus precisa prover para a sua igreja, sustento físico, comunhão entre os irmãos, bons relacionamentos, tudo isso é consequência de uma vida que eu não tinha, de um novo domínio, de um novo rei que está sobre mim, Cristo, o Senhor.
Se eu não vivo espiritualmente, eu não experimento esta realidade espiritual. Por isso Ele me libertou do império das trevas e me trouxe para dentro do reinado do Seu Filho Jesus Cristo. A realidade e a gravidade da condição da qual Deus me libertou jamais pode sair da minha mente. Onde eu estava e onde eu fui colocado. Tem gente que olha para o testemunho de vida e só vê mudança de comportamento. Sua visão está pequena demais. Deus mudou muito mais do que sua maneira de viver aqui neste mundo. Deus mudou a sua realidade de existência. Por isso pensar nas coisas terrenas é tão pequeno. A nossa mente não alcança as coisas espirituais como elas realmente são, mas elas existem. Quer ver uma realidade dessa? Você está aqui. Você está aqui porque esta realidade espiritual existe. Porque Deus tirou você de debaixo de um domínio e te colocou debaixo do reino de Cristo. Por isso você está aqui nessa manhã de domingo. É prova de que esta realidade é verdadeira. Por isso, meus irmãos, como igreja, nós devemos viver de maneira coerente com este reino. Eu não sou mais aqueles que pertencem às trevas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz assim, verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. O crente não vive em pecado porque ele morreu para o pecado. E onde foi que ele morreu? Na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, eu morri com ele lá. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, eu fui ressuscitado também dos mortos. Eu estou em Cristo. Por isso o texto vai dizer, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nós não estamos mais debaixo desse reino, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio, não é mais o dominador sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça de Deus. Essa é uma mudança que é vista na prática. Nossa maneira de viver é consequência da nossa realidade espiritual. Agora aqui eu abro um parênteses, alguns realmente não vivem espiritualmente como crentes, essa é uma realidade. Todos que estão no auditório de igrejas, aos domingos, domingo após domingo, anos a fio, são realmente convertidos? Não. Quem são os convertidos? Não sei. Deus sabe. Não é. Eu sei quando um pecado está sendo praticado. Eu posso julgar frutos da vida de um indivíduo, mas eu não sei se ele é um convertido ou não. Talvez ele só seja um crente fraco mesmo. Mas você deve saber se realmente você aceitou este domínio sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não pode haver dúvida a respeito da minha fé em Cristo Jesus, e nem do domínio que está sobre a minha vida. Então julgue a você, os seus pensamentos, os seus comportamentos, e veja, se você vive coerente com o reino, você vive ainda debaixo do império das trevas. Submeta-se, então, a Deus, em cada área da sua vida, coloque a sua vida diante de Deus, acredite nesta ação do Pai, descanse na obra de Deus, creia que Deus perdoou o seu pecado. Existe muita gente carregando culpa em sua mente por coisas que Deus já perdoou, já lançou no lago do esquecimento. Nós não precisamos ficar remoendo essas coisas, aquelas coisas servem como cicatrizes, e nós olhamos e falamos, eu lembro muito bem o que causou isso daqui, mas eu não vivo mais sentindo aquilo como algo dolorido na minha vida. São consciências fracas, que ainda não perceberam a realidade espiritual em que vivem. Nós já fomos libertos do império das trevas, nós vivemos debaixo do reino da graça, do Filho, do amor de Deus. Permita que a sua mente fique te acusando de pecados do passado. Se Deus perdoou,
Ele o fez de uma vez por todas na pessoa de Cristo Jesus. Não há nada que nos traga nenhum tipo de acusação e condenação. Cristo é suficiente para nós. Estenda aos outros a misericórdia que você recebeu. Lá na frente, ainda em Colossenses, para finalizar, Paulo vai dizer assim a respeito da realidade da igreja. Talvez nem esteja esse texto aí. Capítulo 3, verso 13, ele diz: suportai-vos uns aos outros. E agora vejam qual é a atitude agora dessa nova realidade. Perdoai-vos mutuamente. Sabe por que eu mudo? Não é que eu fico um caba banana. Isso aí virou sangue de barata. Os caras batem na cara, pisam, não faz nada. Não é isso. É porque eu estou imitando o meu Deus. Eu sou imitador de Deus. E como Deus é misericordioso, eu passo a ser misericordioso. O acusador dos irmãos é Satanás, diz as Escrituras. Mas a instrução de Deus para a igreja é que nós nos perdoemos mutuamente, para que haja comunhão debaixo de um mesmo reino, de uma mesma autoridade. Por isso eu concluo dizendo, meus irmãos, Colossenses 1, 13 e 14, apresenta a nós a salvação como uma grande transferência. Estávamos sob o domínio das trevas, mas Deus nos libertou, louvado seja o Senhor. Agora vejam que quem realiza essas ações de transferência e de mudança, aqui apresentado por Paulo no texto, é o próprio Pai, é o Filho do Pai, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem concede estes benefícios, e nós somos só aqueles que foram agraciados. Eu não produzo a minha salvação, é isso que o texto está dizendo. Eu dependo do amor e da graça de Deus. Isso não significa que não tem um preço para mim, tem. Porque nisso, eu sou instruído a respeito de uma atitude minha, que muitas vezes eu acho que realmente eu posso fazer alguma coisa por méritos pessoais para agradar a Deus. Sabe quando eu faço isso? Quando eu me submeto à autoridade de Cristo, quando eu estou debaixo do domínio de Cristo. Quando eu imito o Filho amado do Pai, eu me torno também um filho amado do Pai. O meu orgulho não cabe neste aspecto da salvação, porque quem me transporta e quem me recebe é o próprio Deus na pessoa de Cristo. Não nos libertamos pela nossa sabedoria, não conquistamos a entrada no reino trocando favores com Deus. Não são as nossas obras, nós não compramos isso. Nosso perdão foi comprado com sangue, mas o sangue de Cristo. Nosso sofrimento aqui nessa vida pode resultar em nada, mas o sofrimento de Cristo resultou na nossa alegria. Sobre Ele foram derramadas a cobrança, a ira de Deus sobre Ele sarou as nossas feridas. Foram as pisaduras de Cristo, como disse o profeta Isaías, e trouxeram a nós a cura da nossa alma. Por isso, meus irmãos, não existe capacidade de vivermos assim, nos vangloriando da nossa vida religiosa. Nós somos aqueles que foram resgatados. Você quer viver a realidade espiritual? Pense nisso agora sobre a sua vida. Você e eu estamos neste momento inseridos num ambiente espiritual da presença do Deus que nos libertou de uma escravidão da qual nós jamais poderíamos ser libertos sem essa ação poderosa. Tudo isso não foi porque eu decidi, eu aceitei Jesus. Foi Cristo que te aceitou com todos os seus pecados, com as suas tragédias, com as suas culpas, com as suas maldições. Ele que te recebeu, por isso o chamado é dele. Ele diz: vinde a mim. É Ele quem chama. E por causa da obra de Deus, nós aceitamos esta mensagem como verdadeira e nos submetemos a este senhorio. Existe uma realidade espiritual na sua vida que não vai te trazer arrepio todo o tempo, não vai te levar ao cume do monte no momento de oração, nem para passar frio, né, pastor Johnny? Mas que está constantemente mudando a nossa realidade e mudando a nós. Nós estamos numa existência espiritual. Nós existimos no reino de Jesus Cristo.
quando eu estou andando na rua, o reino está indo comigo. Quando eu me assento numa escrivaninha para estudar, meu trabalho para fazer, estou dentro do carro, estou ali sentado à mesa, estou conversando com as pessoas, eu estou dentro desta realidade espiritual. Ali sim é a vida real, espiritual, porque eu existo espiritualmente na presença de Deus como um filho amado. Eu não sou só um membro de uma igreja, eu não convivo só com gente que tem a mesma fé do que eu, isso tudo é fato, mas não se resume a isso, se resume a uma mudança cósmica, de estrutura tão elevada, que nós não conseguimos contemplar, mas um dia, os nossos olhos carnais receberão, a partir do corpo de glória, a capacidade de enxergar esta realidade, e fisicamente nós veremos, como diz as Escrituras, nós o conheceremos como nós somos conhecidos por Ele. O que nós fazemos até lá? Nós cremos e vivemos por fé, que nós já estamos vivendo e existindo nessa realidade. Quando as lutas vêm, eu não estou lutando sozinho, é uma batalha, às vezes eu percebo até que é uma batalha espiritual, porque eu estou inserido numa realidade espiritual, mas aquela luta não é vencida por mim, é pelo meu general, o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém me ataca e eu percebo isso, não é normal, isso é estranho, não é só uma pessoa, tem coisa por trás, e muitas vezes tem mesmo, algumas não, algumas é só encanação nossa, mas muitas vezes sim. Mas sabe, naquele momento, existe uma promessa de que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem, e os livra do mal. Realidade espiritual da vida da igreja. É mais fácil experimentar isso nos momentos de culto, mas eu gostaria que você levasse isso para o restante da sua vida, porque Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nos deu a redenção e a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém.